Então vamos nessa, né? Como eu falei, a gente vai começar aqui essa análise de copy, né? A gente vai fazer aqui uma análise de um vídeo onde o Lula está sendo entrevistado pelo Ratinho, né? Uma sabatina. Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui vários elementos de copy. Então preste muita atenção que nesse vídeo você vai aprender muito, né? Beleza? Você vai ver exatamente as palavras que um político usa na hora que ele quer conduzir você a acreditar naquilo que ele fala, beleza? Então, aqui minimizando o programa de captura de vídeo, né? Vamos aqui começar esse vídeo aqui nesse estilo meio que de react, né? Posso chamar de Lula? Pode. Ó, marca lá, 29 segundos. Nós vamos ter 30 minutos, igual os outros. Deixa passar um pouquinho. Não pode, infelizmente não pode. Por que o senhor quer ser presidente de novo? Olha, Ó, essa pergunta é muito interessante. Ratinho pergunta para Lula: por que você quer ser presidente novamente? Então preste muita atenção na resposta do Lula e depois eu vou te dar aqui uns toques do que ele fez, beleza? primeiro eu não quero ser presidente de novo. Pronto. Ele começa falando primeiro: eu não quero ser presidente de novo, certo? As circunstâncias políticas fez com que um conjunto de pessoas da sociedade brasileira, meu partido e mais 10 partidos que nos apoiam, me escolheram para ser o candidato porque, pela experiência acumulada, pela capacidade da construção da aliança que nós tivemos, inclusive trazendo o Alckmin para ser o meu candidato a vice, o Alckmin que foi meu opositor em 2006. Pronto, ele já falou muita coisa aqui, né? Ao ponto de vista das análises foram muita coisa realmente. Eu vou te mostrar aqui a resposta de Lula, né? De início, né? Quando o Ratinho perguntou por que você quer ser presidente de novo. Então ele falou o seguinte: eu não quero ser presidente novamente. Bom, só daí dessa primeira frase que ele usa, ele utiliza o que a gente chama de gatilho mental de descaso, beleza? Caso você não sabe o que é gatilho mental, de forma mais simples, assim eu não vou estender esse assunto, mas gatilho mental seria uma forma de você acessar o emocional da pessoa, né? Você ativar o emocional da pessoa fazendo com que ela tome uma ação mais rápida. Então, de uma forma resumida, seria isso, gatilho mental. Claro que isso exigiria mais, né? Mas isso seria para outro vídeo, beleza? Mas aqui só de início eu quero que você saiba que isso aqui que ele falou já foi um gatilho mental de descaso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu não preciso, não sou eu que quero ser presidente, são as pessoas que me querem como presidente. Então, falando isso aqui, ó, ele se abstém do querer ser, né? Então, não é ele que quer, são as pessoas que querem. Então, só daí dele dizer isso, ele já tem algumas consequências sobre essa fala dele. Assim, o peso da cobrança dele em cima dele é menor, né? Já que não é ele que quer, então a cobrança é menor. Quando você é que toma a partida de eu quero ser tal coisa, então necessariamente a cobrança em você vai ser maior do que quando você não está interessado e as pessoas que estão interessadas no seu lugar, beleza? Então, como diz o segundo ponto aqui, ó, são as pessoas que me querem e não eu que estou buscando. Então, se não é ele que está buscando, então assim a cobrança é menor, entendeu? Aumenta também a autoridade dele, né? Já que as pessoas enxergam ele como solução. Então, se ele fala dessa forma, se ele falasse eu quero ser presidente novamente, então ele ia se abster de todas essas vantagens que ele falou de utilizar esse gatilho mental. Ele está dizendo aqui indiretamente que as pessoas que estão interessadas nele. Isso aí foi só a primeira frase dele aqui para você ver o quanto de gatilho mental que ele usa. Você vai ver aqui que realmente não é pouco, beleza? Logo em seguida, ele fala umas coisas aqui, mas eu acrescentei mais coisas aqui sobre essa parte. É um conjunto da sociedade brasileira, meu partido e mais 10 partidos que nos apoiam. Então ele começa falando: eu não quero ser presidente. Então ele diz que as pessoas que estão interessadas que ele seja presidente. Aqui ele fala que um conjunto da sociedade brasileira, meu partido e mais 10 partidos que nos apoiam, que querem ele como presidente. Então isso é outro gatilho, são outros gatilhos mentais aqui. Ele utilizou uma combinação de vários gatilhos mentais aqui, né? Gatilho mental de autoridade, de comunidade e prova social. Gatilho mental de autoridade, porque as pessoas querem ele. Então, se as pessoas querem ele, necessariamente ele está dizendo que ele é a solução, ele é aquilo que as pessoas procuram. Então, ele é uma autoridade que as pessoas precisam. Então, ele está gerando um gatilho mental de autoridade aqui. Gatilho mental de comunidade. Qual é o gatilho mental de comunidade aqui? Um conjunto da sociedade brasileira, meu partido, mais 10 partidos que nos apoiam. Ele está falando que existe uma comunidade de pessoas que têm o mesmo interesse que ele. Então, se você não faz parte
se você não tem interesse em votar nele, então você não faz parte dessa grande quantidade de pessoas. Então você está excluído dessa comunidade. Isso é um gatilho mental chamado comodidade. Também é um gatilho mental muito forte. E outro gatilho mental aqui também, que está nesse lugar, é o gatilho mental da prova social, que é o gatilho mental de pessoas, quando tem pessoas te seguindo, por exemplo. Digamos que tem 7.000 pessoas comentando, né, interagindo em um vídeo que você fez. Então a pessoa que chega lá, ela vê que tem muita gente interessada naquele assunto, ela vai pensar que você sabe o que você está falando. Somente porque tem muita gente te seguindo, muita gente comentando o que você está falando ali. Então, por exemplo, se você vai num restaurante e tem 30 pessoas numa fila, e no outro lado da rua tem um restaurante que tem 2 pessoas na fila. Então a tendência é você acreditar que aquele restaurante que tem mais pessoas na fila é melhor do que aquele restaurante que tem poucas pessoas na fila. Isso aí é chamado de gatilho mental de prova social, beleza? É como se a quantidade de pessoas que acreditam que segue aquilo que você fala testificassem da qualidade do que você faz. Então, isso é outro gatilho mental que ele utiliza aqui. Você vê que nas primeiras frases dele, ele já utilizou aqui 4 gatilhos mentais. Na primeira frase já usou aqui um de descaso. E aqui ele já usou uma combinação de 3 gatilhos mentais: autoridade, comunidade e prova social. Então, isso aí vai mexendo no seu psicológico de uma forma que você nem percebe que você está sendo levado ali, persuadido, beleza? Mas vamos com calma, que isso aqui é só o começo, beleza? Aqui, ó, ele continua aqui, ó. Me escolheram para ser o presidente. Por quê? Pronto, então logo em seguida dele falar aquilo, ele diz: me escolheram para ser o presidente. Por quê? Então, quando ele usa esse porquê, ele gera outro gatilho mental aqui, que é o gatilho mental chamado de gatilho mental de porquê. Esse gatilho mental de porquê funciona assim: quando você diz um porquê para alguém, a chance daquela pessoa dizer sim para o que você está pedindo a ela vai ser muito maior do que quando você não diz esse porquê. Teoricamente, soa mais justo na mente dessa pessoa quando você diz a ela, explica a ela o porquê que você está pedindo para ela fazer tal coisa. Então, diferente de quando você simplesmente pede para aquela pessoa fazer alguma coisa para você, sem sequer dar uma justificativa, sem sequer dizer o porquê que ela tem que fazer aquilo que você está pedindo, entendeu? Então, esse gatilho mental de porquê é muito forte e ele usa aqui de uma forma sutil. Aqui, quando ele diz me escolheram para ser presidente, por quê? Ele está dizendo que existe um motivo para eu ser escolhido como presidente. Então, esse é outro gatilho mental. Ele está usando de forma sutil aqui, mas é perceptível, né, se você olhar a sequência lógica do que ele está fazendo aqui. Lembrando que essa explicação, esse porquê que a pessoa dá, não precisa ter necessariamente uma lógica. Ou seja, quer dizer que mesmo que a razão que você dá para a pessoa não seja uma razão que não faz sentido, mesmo assim, no subconsciente dela, ela vai aceitar como uma razão lógica, mesmo que não tenha sentido, mesmo que não tenha lógica, só porque você usou o porquê, beleza? Então, esse gatilho mental é muito poderoso, porque mesmo que você esteja falando algo sem lógica, algo sem sentido, a pessoa vai aceitar como sendo algo certo, como sendo algo verdadeiro, simplesmente porque você deu a ela uma justificativa. Então, ela vai se sentir satisfeita com isso, beleza? Além disso, ele usou também o gatilho mental de autoridade aqui, novamente. Se as pessoas estão interessadas nele, então ele é autoridade no assunto, beleza? Aqui são alguns dos motivos que ele utiliza, né? O porquê que as pessoas escolheram ele, né? Ele fala pelas experiências acumuladas, pelas alianças estabelecidas. Então, aqui, ó, quando ele fala isso aqui, ele está dizendo existe um motivo para você me escolher, entendeu? Então essa é a lógica desse gatilho mental aplicado aqui. E aqui ele já fala uma coisa interessante, o Alckmin, que foi meu opositor. O Ratinho não tinha perguntado isso, ninguém tinha perguntado isso. E por que que ele fala essa aí justamente nessa hora? Porque ele sabia que eram umas coisas que as pessoas questionavam dele. Então ele já colocou isso aí em evidência. Isso aí também é uma estratégia de copy. É chamado que vulgarmente de não tentar ocultar o elefante roxo de bolinhas amarelas. E o que significa dizer esse elefante roxo de bolinhas amarelas? Esse seria basicamente o seguinte: imagine que você está na sala de aula, né, você é estudante e a sua professora está tentando explicar um conteúdo, porém tem um elefante gigante ali de bolinha roxa, de bolinha amarela, um elefante gigante roxo de bolinha amarela na frente, do lado da professora. E ninguém consegue prestar atenção no que ela está falando, porque todo mundo olha para o elefante roxo de bolinhas amarelas. Ela tenta explicar, e ninguém presta atenção no que ela está falando, porque obviamente aquele elefante chama muito mais atenção do que ela. Então, qual seria a melhor solução para ela fazer, né, para conseguir novamente a atenção das pessoas, né, dos alunos? Seria ela já começar o seu discurso, já começar a sua aula, falando: olha pessoal, esse aqui é o elefante roxo de bolinhas amarelas.
né? Mas você não precisa se preocupar com ele está aqui somente por causa de tal e tal coisa. E depois ela volta e começa a dar aula dela. Se ela fizer isso, então a atenção das pessoas vai novamente se voltar para ela, porque as pessoas vão parar de se preocupar com aquele elefante que está ali do lado, já que ele já foi apresentado para eles. O problema já foi apresentado. Então esse elefante rosto e bolinhas amarelas é o problema que tira a atenção, tira o foco da pessoa, de onde a pessoa quer mostrar. Então, se Lula teve esse problema com Alckmin no passado, então quando as pessoas olham para ele, eles já vão enxergar esse problema. Então o que ele faz logo de cara? Ele já pega esse problema e já coloca em evidência e apresenta ele, e posteriormente ele já contorna de certa forma esse problema, para que mesmo que essa explicação não faça tanto sentido, ainda assim a pessoa já vai ficar satisfeita e vai começar a prestar atenção, vai começar a focar naquilo que ele quer que você foque, né? Que são os argumentos prós que ele está falando, beleza? Então, isso aí é outra técnica que ele utiliza nesse momento. Então você percebe aqui que só nesse começo aqui a gente já aprendeu muito de cópia aqui, a gente já viu muita coisa que ele utilizou aqui para levar a sua atenção, né? Para fazer você acreditar ali, para persuadir você literalmente. Aqui, ó, eu dou uma explicação a mais sobre esse elefante roxo e bolinhas amarelas. Você contar um fato que já é um argumento contra ele, já deixa ele preparado contra esse questionamento, uma vez que dá a impressão que algo sem sentido para outras pessoas tem uma justificativa. É por isso que ele acrescenta esta informação antes mesmo do ratinho perguntar, porque ele já sabia que era algo que provavelmente ele seria questionado. Por mais aqui, mesmo que ele não fosse questionado, mas ele sabe que as pessoas que estão assistindo ele têm essa dúvida, têm esse questionamento, têm essa oposição a ele, né? Então, essa objeção, então ele já põe essa objeção em evidência, beleza? Aqui, vamos ver, que eu acabei adiantando essa parte, mas a gente não viu ainda. Perguntar isso, O Alckmin que foi Ó, você pode ver. pela experiência acumulada, pela capacidade da construção da aliança que nós tivemos, inclusive trazendo o Alckmin para ser o meu candidato a vice. Inclusive, trazendo o Alckmin para ser meu candidato a vice, ele para aí, ele já poderia ter parado aí. Porém, ele não para, ele continua falando e ele fala justamente o que ele prevê que Ratinho iria falar. O Alckmin que foi meu opositor em 2006. O Alckmin que foi meu opositor em 2016, tá vendo? Ele já falou, já adiantou isso aí que o Ratinho provavelmente iria falar. E foi justamente o que aconteceu. O Ratinho falou sobre isso. Eu ia te perguntar isso. O camarada que mais xingou em campanha política foi o Alckmin, agora é teu vice. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu aprendi na política de que você não pode ficar fazendo política com o fígado. Deixa eu ver aqui, porque a gente também não pode assistir o vídeo todo, senão vai ficar muito longo, né? Então separei algumas partes importantes aqui. Pronto, justamente essa parte, né? Logo em seguida, Ratinho questiona justamente sobre o Alckmin. Então Lula dá a sua justificativa, né? Lula vai justificar lá, vai falar sobre esse questionamento, né? Se você quiser saber, é só você assistir o vídeo completo. Não vou botar aqui para não ficar muito longo, beleza? Mas ele vai dar a justificativa lá dele. Vamos para aqui para o minuto 9:50, beleza? Novamente, não estou mostrando o vídeo completo, né? Porque esse vídeo tem quase 32 minutos. E se eu fosse assistir esse vídeo todo aqui, fazer um react sobre ele e ainda explicar esses conteúdos, esse vídeo ia ser o dia inteiro, então não tem condição, né? Mas aí você pode assistir o vídeo aqui completo, tirar suas próprias conclusões, beleza? Nós vamos aqui para o minuto 9:50. Vamos fazer. Lula, qual o maior erro que o PT cometeu nesses 14 anos? Uma pergunta muito interessante aqui do Ratinho, né? Qual o maior erro que o PT cometeu nesses últimos 14 anos, né? Porque ele induz a pessoa a não falar apenas, né, dos pontos positivos, mas falar também dos negativos. Então, essa pergunta do Ratinho foi uma pergunta muito inteligente, né? Mas o Lula aqui, ele utiliza de um artifício aqui para tentar contornar essa pergunta dele. Então, escuta só a resposta dele. Eu acho que o maior erro que nós fizemos foi não fazer tudo que a gente sonhava em fazer. Pronto. Eu anotei aqui justamente disso, né? Lula pergunta a ele: qual o maior erro que o PT cometeu nesses 14 anos? A resposta que o Lula diz, ele começa dizendo: o maior erro que nós fizemos foi não fazer tudo que a gente sonhava em fazer. Pronto, ele parou aqui. E ele continua dizendo: Mas deixa eu... Pronto. Mas, quando ele diz esse mas,
Esse mas também é bem pensado. Primeiro que o erro que ele falou aqui foi um erro bem genérico, né? O maior erro que nós fizemos foi não ter feito tudo que a gente sonhava fazer. Então foi um erro bem genérico que ele falou aqui. E logo depois desse erro, ele fala esse termo mas. Esse termo mas aqui, eu escrevi algumas coisas sobre ele. Os termos mas, porém, contudo, etc., causam um efeito em nossa mente de anular tudo que você havia escutado antes. Então, se você fala uma sequência de argumentos e logo no final dessa sequência de argumentos você diz mas, a tendência é a pessoa esquecer tudo que você falou antes. Então, esse mais causa esse impacto, né? Então, é por isso que ele fala isso depois. Aqui, ó, a ideia é, depois de falar algo negativo, você põe um mas e incrementa algo positivo. Então, o que vai ficar na mente da pessoa é o posterior que você falou, do positivo. A sensação que ficará na mente do ouvinte é de desconsiderar aquilo que você falou de negativo e se atentar apenas com a parte positiva. Aqui, ó, eu coloquei um exemplo. Exemplo, esta calça, digamos que você vai na loja e quer saber o preço de uma calça. Aí você pergunta quanto custa a calça. O vendedor, ele responde, esta calça está custando R$ 957, mas esta é uma peça ultra exclusiva, feita pela maior estilista do Brasil, e só existem 16 peças dela no Brasil todo. Aqui, ó. Depois que ele fala isso, para você vai ficar 100% justificado o valor do preço. Então, independente do preço que ele falou anteriormente, isso não vai ser mais uma objeção para você, porque ele aumentou o valor perceptível daquele produto. Aquele produto agora vale muito mais. Então, quando ele colocou esse mas, ele interrompeu esse sentimento que você estava tendo de achar esse produto caro, e aí ele começou a apresentar argumentos positivos daquele produto para fazer você enxergar que aquele produto valia um valor bem maior até do que o que ele tinha falado. Ó, temos as conjunções de adição, né? E não só, como também, não apenas, como ainda. Né? Vamos ver uma aplicação aqui. Né? Estes geram uma continuidade. Você consegue associar algo posterior como consequência de um anterior. Então, se o mas, o porém, ele tem o efeito de anular o que você falou antes, essas conjunções de adição, elas fazem você acrescentar algo depois. Então, você pode utilizar isso como? Aqui, vamos usar aqui outro exemplo. Né? Esta calça não apenas custa R$ 27, como é uma peça ultra exclusiva feita pela maior estilista do Brasil. E só existem 16 peças dela no Brasil todo. Quando você fala que o preço de uma calça custa R$ 27, se esse preço estiver muito abaixo do preço de outras lojas, a pessoa pode acabar entendendo que aquela calça não tem qualidade, porque a diferença de preço é muito abaixo do valor do mercado. Então, quando você acrescenta essa terminação i, na verdade esse termo i, né, e você acrescenta depois pontos positivos, você está dizendo que, além do fato dele ter um preço baixo, ele também tem uma qualidade excelente. Então, ele vai acrescentar mais pontos positivos sobre esse que você tinha falado antes do preço baixo. Então, a sua intenção aqui é fazer com que a pessoa lembre do que você tinha falado anteriormente. Então, por isso que você falou esse i. Foi o que eu disse aqui. Veja que desta vez você não quer fazer o ouvinte esquecer a primeira sentença, porque é um ponto positivo. Por isso, vale mais a pena usar a expressão de adição e não a de adversidade. E você pode ver que é exatamente isso que o Lula vai fazer aqui nesse vídeo. Né? Você pode ver aqui com calma, se você quiser depois. Acho que o maior erro que nós fizemos foi não fazer tudo que a gente sonhava em fazer. Mas, aí ele diz, mas deixa eu te contar uma coisa. E aí começa a falar vários pontos positivos, né? Vários dados aí que ele tira aí para falar justamente e fazer a pessoa esquecer o que ele tinha falado anteriormente. Deixa eu lhe contar uma coisa. Você pode olhar uma coisa e ter o seguinte: ninguém fez a política de investimento em obra de infraestrutura como eu fiz. Tá vendo? Ele, depois que ele diz o mais, ele começa a falar várias coisas positivas para quê? Para induzir você a esquecer do que ele tinha falado anteriormente. Lembrando que o erro que ele falou foi um erro bem genérico, né? A gente sabe aqui que não foi nem de longe o maior erro do PT foi esse. Então, ele pega um erro bem genérico, ele minimiza o efeito negativo, ele coloca um mais para você esquecer o efeito negativo minimizado que ele falou, e ele começa a exaltar ali vários pontos positivos que ele vai tirando ali vários argumentos a favor dele. Então, ele dessa forma consegue driblar a resposta do Ratinho e deixar na última impressão coisas boas. Então, quando o Ratinho pergunta
que você fez de errado, ele no final das contas ele deixa você com a impressão positiva dele. Isso também é uma estratégia muito boa, né, de copy que ele utiliza aqui, né, para persuadir a pessoa mesmo. Mas vamos dando sequência aqui, beleza? Vamos dando sequência aqui. Vamos para o minuto 14 e 23. Eu não esqueço nunca, eu tenho uma cunhada minha que estava construindo uma casinha em Peruíbe. Pronto. Essa aí que ele fala agora. Vamos lá. Isso aí é outra estratégia de copywriting chamada de storytelling, a arte de contar histórias. Então, quando você conta histórias, naturalmente você aproxima as pessoas de você. Elas vão sentir identidade, né? Porque as pessoas vão encontrar semelhança naquela história. Então, quando você quer trazer um público mais para perto de você, você quer gerar conexão, o storytelling é uma das melhores formas de você fazer. Então, quando você começa um discurso dizendo, olha, deixa eu te contar uma história, e você conta essa história, você vai gerar identificação naquelas pessoas. E a identificação vai gerar emoção nelas e elas vão necessariamente dar atenção ao que você está falando. Então, quando ele fala aqui, deixa eu te contar uma história, é basicamente esse o objetivo dele. E não apenas isso, né? Também gerar depoimentos, né? Depoimentos é outra coisa que vai fazer gerar credibilidade no que você está falando. Então, se você pegar depoimentos e utilizar, não é à toa que você vai em página de qualquer produto, qualquer página de vendas, você vai ver lá que vai ter uma seção somente de depoimentos. Os produtores de produtos digitais ou físicos geralmente pegam pessoas, print de conversa ou pega vídeo e coloca lá na página de vendas. Para quê? Para que as pessoas, quando entrem naquela página de vendas, ela veja que tem gente falando bem delas. Se tem gente falando bem delas, então necessariamente dá mais credibilidade ao que ele está falando. Então, necessariamente, isso que ele fala também é com a intenção de gerar mais conexão. E vamos ver aqui, tem mais coisa aqui sobre isso que ele fala, beleza? Esqueço nunca, eu tenho uma cunhada minha que estava construindo uma casinha em Peruíbe. Ela pagava um saco de cimento R$ 23. Quando chegou em setembro de 2003, tinha baixado para R$ 9. Você vê aqui que ele traz uma sequência de dados muito específica. Então, ele é bem específico. Ela morava em Peruíbe, deixa eu voltar aqui. Quando chegou em setembro, pagava um saco de cimento. A cunhada minha que estava construindo uma casinha em Peruíbe. Ele fala que foi uma cunhada dele. Então, necessariamente, você parece perguntar, peraí, será que essa história realmente é verdadeira? Ou ele está contando uma história só para fazer eu acreditar? Ele está contando uma história aqui. Então, o que ele vai fazer para tornar essa história mais verdadeira possível? Né? Não estou dizendo aqui que é falso, nem que é verdadeiro. Eu estou dizendo que o que ele vai fazer para gerar mais credibilidade no que ele está falando. Vai ser específico, porque sendo específico, ele vai vai gerar outro gatilho mental, que é o chamado gatilho mental de especificidade. Né? É utilizado quando, por exemplo, você diz, no ano de 2013, né, eu emagreci 75,5 quilogramas. Então, você foi bem específico no valor. Claro que se você for exacerbadamente específico, muito além da conta, vai ficar perceptível que você está querendo, né, colocar dado onde não tem. Né? Mas agora, se você for específico no que você está falando, né, em vez de você dizer, eu tenho mais de 2.000 alunos, você disser, eu tenho 2.017 alunos. Então, você foi específico no número, isso gera credibilidade e você pode ver que ele faz isso aqui com muita clareza aqui, ó. Ela pagava o nunca. Eu tenho uma cunhada minha que estava construindo uma casinha em Peruíbe. Eu tenho uma cunhada minha que estava construindo uma casinha em Peruíbe. Ele é específico na região onde ela estava. Pagava um saco de cimento R$ 23. É específico no valor do saco de cimento, R$ 23. Quando chegou em Ele poderia dizer, ela pagava mais de R$ 20 no saco de cimento, mas ele diz, ela pagava R$ 23. setembro de 2003, tinha Quando chegou em setembro de 2003, então ele é específico no ano e no mês. baixado para R$ 9. Tinha baixado para R$ 9. Outra, ele poderia ter dito, tinha baixado para menos de R$ 10, mas ele foi específico, tinha baixado para R$ 9. Então, isso aqui é outro gatilho mental de especificidade, beleza? Eu poderia continuar falando mais umas coisas aqui, mas esse vídeo está ficando bem longo. Né? É somente aqui para você ter uma noção de que realmente, né, a utilização do copywriting ele faz uma diferença enorme no seu discurso. Né? Você percebe aí que ele utiliza em cada frase que ele diz aqui é pensado de uma forma estratégica, né, para gerar em você a determinada emoção e fazer você acreditar no que ele está falando.